Você já ouviu falar de que aquele versículo assim, a alegria do Senhor é a nossa força? Pois bem, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Shalom, shalom, eu sou a Anne e hoje eu vou estar falando sobre essa passagem que está no livro de Neemias, capítulo 8, versículo 10, que diz assim, ó. E Neemias prosseguiu: vão e comemorem um banquete de comidas saborosas e bebidas doces e repartam o alimento com aqueles do povo que não prepararam nada. Este é um dia consagrado ao nosso Senhor. Não fiquem tristes, pois a alegria do Senhor é a sua força. Eu estava conversando esta semana com uma amiga minha sobre uma determinada situação que eu estava num casamento, né? E eu tava na hora tava lá os noivos, né, dançando, se divertindo, tava tocando a Macarena, né? E tava as crianças, tava todo mundo ali dançando, né? Aí o meu marido falou assim: vai lá, né? Dança lá, você gosta e tal. E eu fui, né, dançar Macarena no casamento e tal. Tava tocando umas músicas mais antigas, assim, né, do meu tempo, lá dos anos 80, música de passinho, assim, né? Modern Talking e tal. E eu tava ali dançando e pensando, né, que se o Senhor, cuidando tudo assim, para não ficar nada. Eu estava preocupada se aquilo ia entristecer o Senhor. Aí, mas isso era uma coisa entre eu e Deus ali. Não falei para ninguém, não comentei com ninguém. Isso era entre eu e Deus, lá no casamento. No outro dia, eu tava tomando banho. Aí meu esposo tava no banheiro, acho que ele já tinha tomado o banho dele, ele tava fazendo, ou tava fazendo a barba, ia tomar banho depois de mim. Aí ele falou assim: o Senhor mandou te falar. Não, nem falou assim esse termo, mandou te falar, ele falou assim: o Senhor disse que ele ficou feliz com você no sábado. Aí ele falou assim: ele ficou feliz com você no sábado porque você estava feliz. Ele sabe que você gosta de dançar e você estava feliz. Então ele também ficou feliz. Ninguém sabia daquilo. Ninguém. Só eu e ele. Só eu e Deus sabia daquilo. E então, aquilo eu guardei para mim no meu coração, sabe? E daí eu fiquei meio. Essa semana eu estava conversando com uma amiga e ela me trouxe esse versículo. E daí eu fui estudar sobre o versículo, o contexto do versículo. E aqui fala, né? Eles estavam aqui num banquete quando esse versículo foi falado sobre ele. E na verdade foi exatamente. Bom, eu tive que fazer um quartinho aqui no vídeo porque acabou a bateria e eu tive que trocar. Então, deu uma quebra de raciocínio aqui. Então, vou ver se eu consigo entrar no assunto aqui sem me repetir. Eu estava falando aqui que eles estavam num banquete, nessa parte aqui. E então, que encaixou exatamente na minha linha de raciocínio. Que o Senhor, Ele se alegra quando nós desfrutamos de momentos que Ele proporciona para nós.
momentos em que nós que nós honramos a Deus, momentos em que nós adoramos a Deus, esses momentos alegram o coração de Deus. Aí pode pensar, nossa, mas como que você estava honrando a Deus, adorando a Deus, dançando a Macarena? Porque naquele momento o Senhor sabia que no meu coração eu estava preocupada com Ele, em agradar a Ele aquele momento. Entre Ele e eu estava preocupado que eu não queria entristecer o coração do meu Pai. Eu estava me divertindo, mas ao mesmo tempo eu não deixei um minuto sequer de me preocupar em não e na hora de não sensualizar na dança e de fazer nenhum movimento, nada, nada, nada assim. E quando tocou qualquer outra música que falasse em alguma coisa assim que fosse degradante ou que fosse desonrar a minha pessoa ou a Deus, eu já saí e fui para o meu lugar. Enquanto era uma coisa só divertida, que não estava ofendendo nem a mim e nem ao Senhor, que estava só divertido, com música infantil, que eu não quero aqui causar polêmica nem nada, mas infantil não ofensiva. Então, realmente foi bem uma coisa bem familiar no caso, né. E então me lembrei que os casamentos judaicos, né, tem muita dança o tempo todo, que isso é muito comum, né. E então, eu vi quando que esse versículo, de que o Senhor ele se alegra quando nós desfrutamos das boas coisas que Ele nos proporciona, quando nós honramos a Ele com as coisas que Ele nos dá. Quando o Senhor proporciona para nós um churrasco na nossa casa, uma festa de aniversário, uma festa de casamento, sabe? Que a gente consegue fazer algo na nossa para reunir a nossa família, um momento, sabe? Ou às vezes a família torce para algum time e vai assistir um jogo junto no estádio, sabe, um momento em família, ou vai na praia, seja qual for a situação, se aquele momento está honrando ao Senhor, está agradecendo a Deus por aquele momento, porque foi o Senhor quem proporcionou aquele momento, aquilo deixa o Senhor feliz e aquilo nos fortalece, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Isso nos fortalece. E isso é um segredo assim maravilhoso, porque a Bíblia fala assim, consagre em Provérbios 16:3 diz assim, ó: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Então, tudo aquilo que a gente for fazer, consagrar ao Senhor, vai ser bem-sucedido. E quando a gente consagra ao Senhor, quando a gente tem esse tempo e a gente é grato ao Senhor, o Senhor se alegra, o Senhor se agrada daquele momento. E isso nos fortalece espiritualmente, nos fortalece o nosso vínculo com o Senhor, fortalece, porque isso deixa o coração do Pai feliz. Quando a gente desfruta da nossa vida, é porque a gente está vivendo direito, a gente está desfrutando de todas as bênçãos que o Senhor tem para nós. Porque o Senhor tem inúmeras bênçãos nessa terra para nos dar. E nós muitas vezes não usufruímos de tudo que o Senhor tem para nos dar.
Então, quando nós usufruímos de todas as bênçãos que o Senhor tem para nós, isso é maravilhoso. Isso alegra o coração do nosso Pai. E quando isso acontece, isso nos fortalece. E aqui, neste contexto aqui de Neemias, eles estão comemorando aqui, né? Todo um contexto aqui. O Esdras tinha acabado de fazer a leitura da lei. Eles era um momento que eles estavam voltando aqui. Neemias passou por um momento muito difícil, porque ele estava reconstruindo os muros e tudo, e tinha uma grande oposição para reconstruir os muros da cidade, e eles tinham conseguido construir, aí eles fazem a leitura da lei novamente, então o povo todo estava todo emocionado ali naquele momento, sabe? Então eles fazem aquela festa, e aqui dele fala, né? Comemore com um banquete de comidas saborosas, bebidas doces, reparta o alimento com o povo. Esse é um dia consagrado ao nosso Senhor. Não fiquem tristes, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Ou seja, se a gente fica triste, né? A gente fica sem força. Porque daí, quando a gente fica triste, o Senhor também fica triste. Porque se a gente está triste, a gente não está confiando no Senhor. Não que a gente não tenha um momento ou outro triste, né? Mas ficar triste o tempo todo, viver triste, também deixa o Senhor triste. O que nos fortalece é a alegria do Senhor. Então, vamos, né? Aproveitar, vamos, como é que é a palavra que eu disse no início? A gente precisa, assim... Ai, gente, fugiu a palavra da minha boca agora. Mas a gente tem que aproveitar todas as oportunidades que a gente tem na nossa vida, né? Tudo, para tudo aquilo que o Senhor nos oferece, tudo aquilo que o Senhor nos proporciona na nossa vida, para a gente honrar Ele com todas as nossas coisas, sabe? Com tudo aquilo que a gente tem, com tudo aquilo que a gente faz, sabe? Usufruir de tudo aquilo que o Senhor tem dado para nós, tudo aquilo que o Senhor tem proporcionado para nós, sabe? Usufruir de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Então, que a cada dia nós possamos, né, ver, ter essa percepção, sabe, das pequenas coisas que o Senhor proporciona para nós e consagrar o Senhor, sabe, adorar a Deus nas pequenas coisas que acontecem na nossa vida, sabe? E verbalizar, olha, nossa, eu tô fazendo isso, ai, graças a Deus, foi Deus que proporcionou isso para mim. Ah, vou fazer isso, mas foi o Senhor que proporcionou isso para mim. E tá sempre sendo grato a Deus e verbalizando que é o Senhor que proporciona aquilo, sabe? Para alegrar o coração de Deus, para que nós possamos ser fortalecidos. Essa palavra é uma palavra, eu acho ela uma palavra muito descobrir, né? Olhando ela com uma nova lente, eu vejo essa palavra sendo uma palavra muito poderosa na nossa vida, que pode fazer, assim, dar um up na nossa vida, sabe? Então, assim, é algo que eu vou, assim, praticar na minha vida, sabe? Para que eu possa cada dia mais ser fortalecida pela alegria do Senhor na minha vida, que o Senhor tenha muito contentamento na minha vida, sabe? Que eu possa ser grata e, e aproveitar, sabe? Tudo aquilo que o Senhor tem proporcionado.
para mim e para minha família. Que Deus abençoe a nossa vida, que Deus abençoe nosso dia, hoje e sempre, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus. Até amanhã. Shalom, shalom.